Próxima notícia aqui, já vamos falar sobre? Então, vamos lá. Aproveitar o gancho. Atlético Mineiro está em negociações para a venda de sua SAF, com o bilionário norte-americano Stan Kroenke, eu não sei como é que se pronuncia, dono do Arsenal, Los Angeles Rams e Denver Nuggets, como potencial investidor. Denver Nuggets, que foi campeão há 2 temporadas atrás na NBA, conseguiu seu primeiro título. É o time que tem hoje Nikola Jokic, por exemplo, Jamal Murray. É um time com tem tido muito sucesso nos últimos anos, muito bem administrado. O Arsenal melhorou muito depois que foi vendido para ele, né, Felipe? Sim. Hoje também tem um time competitivo. Disputou vários times aí, né? Disputou várias. Chegou em semifinal de Champions. Disputou as últimas 2 ou 3 Premier Leagues aí. Aqui bateu de frente com simplesmente o maior City da história com o Pep Guardiola, né? E aí agora com o Liverpool, né? Campeão. E agora com o Liverpool, que encaixou com o Arne Slot. Mas acho que é uma boa gestão. Enfim, aí vamos tentar ler, porque essa matéria saiu primeiro no Ataque. Aqui eu acho que foi isso. Lucas Bretas, Samuel Rezende. Diz aqui, a SAF do Atlético busca novos investidores para atacar endividamento bilionário. A Sociedade Anônima do Futebol do Atlético busca novos investidores no mercado. Internamente, a entrada de um aporte de proporções multimilionárias é tratada como urgente para o futuro do clube empresa, que lida com endividamento bilionário por conta de má gestão desses donos do Atlético Mineiro e que estão desesperados. Essa é a verdade. Por isso que eu falo, SAF nem sempre é a solução, se você não tiver um bom plano de administração. Nos últimos meses, o Atlético passou a contar com os serviços de uma empresa americana contratada para prestar consultoria ao clube em meio a essa busca por novos investidores. No Ataque, soube que o Galo avalia um aporte da ordem de 600 a 700 milhões, que seria necessário para transformar significativamente a vida financeira da instituição. Nesse momento, a probabilidade de que os atuais acionistas da SAF do Atlético façam novos aportes é mínima. Os empresários, ou seja, secou o dinheiro, os caras não vão mais colocar dinheiro pessoal, cansaram, Felipe. Os empresários mais conhecidos envolvidos na gestão são Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador, os 4 R's, além de Daniel Vercaro e Matheus Pratos. Esses atleticanos integram o grupo que recebeu o nome Galo Holding, detentor de 75% das ações do Galo. A associação conservou os outros 25% do clube empresa. A 2R Holding de Rubens e Rafael tem 55,74% da Galo Holding. Os outros 26,88% estão com a FIP Galo Forte, liderado por Daniel Vercari, e 8,96% estão sob posse do FIGA, composto por investidores qualificados, e 8,43% são de Ricardo Guimarães. Nesse cenário, em caso de eventual novo aporte de um investidor externo, os atuais acionistas devem ter seus percentuais reduzidos na Galo Holding. Internamente, inclusive, não é descartada a ideia de que um eventual novo sócio assuma o controle dos rumos da SAF do Atlético, ainda que os atuais mantenham parte das ações da Galo Holding. Futebol não é fácil, é uma indústria muito peculiar. Arruma investimento, traz um ar para pagar essa dívida toda. Os menins não querem colocar, vendam o Atlético. O mundo real não funciona assim. Conseguir um investidor de boa reputação que possa colocar a quantidade de recursos necessários, que tenha visão de longo prazo, é uma mosca branca. A informação de que a SAF do Atlético, eu não sei o que significa esse termo, tá? Me desculpe a ignorância, mas eu acho que deve ser, pelo que eu entendi no contexto, deve ser muito difícil. A informação de que a SAF do Atlético busca novos investidores no mercado foi antecipada pelo comunicador Luiz Tanaka. Nos últimos dias, a reportagem no Ataque teve acesso a outros detalhes da situação. O caminho alternativo para a SAF do Atlético. Caso a SAF do Atlético não tenha sucesso na captação de novos recursos e investidores internos, a maior possibilidade é que o clube reduza significativamente a folha salarial do futebol e outras despesas a partir de 26. Ou seja, Felipe, numa SAF a gente vendo o time passar por apuro e reduzir folha e fazer um movimento inversamente proporcional que colocou o Galo na disputa de grandes títulos nos últimos anos.
Como ano passado, por exemplo. Esse caminho, inclusive, pode se tornar realidade até mesmo com a entrada de um eventual novo acionista no clube empresa. Se os valores injetados não forem suficientes para reduzir significativamente o endividamento do Galo, por exemplo. E diante dessa situação, vamos lembrar, o Galo está entre os times que não apoiou o fair play financeiro na CBF. Importante dizer isso. Sim. Com tudo isso, os 4 R's não querem fair play financeiro. Inacreditável. Por quê? Por quê? Pois é. Em 2024, o clube investiu quase 600 milhões no futebol, segundo o balanço financeiro. Foram 375 milhões destinados a salários, direitos de imagem, premiações, logística, estrutura do CT e custos com jogos, além de 218 milhões na compra de direitos econômicos, luvas e comissões. Em entrevista concedida, Rafael Menin havia admitido que essa alternativa para o futuro do Atlético. Sem novos aportes, é improvável que o clube consiga manter o nível de investimento atual. O que os caras fizeram na prática? Eles investiram muita grana achando que o Galo ia ganhar e que com as premiações, que com mais patrocínio e com, sei lá, participar do Super Mundial, que o Galo ficou a um jogo, com um jogador a mais de participar, poderia ser o Galo contra o PSG ontem, se não tivesse perdido aquela final pro Botafogo, que jogou com um jogador a mais o tempo inteiro, né? Com todo respeito assim, pro Botafogo, não é nenhuma vergonha perder pro Botafogo, mas naquela situação, desde o começo do jogo, se eu fosse atleticano, eu me sentiria envergonhado pelo meu time. Faltou técnico ali. Era o senhor Milito, né? Que sumiu. Sumiu, né? Sumiu. Aqui, ó, uma das formas de resolver é ter uma folha salarial mais enxuta. Claro que a gente aceleraria o resultado operacional, teria mais resultado operacional, pagaria a dívida mais rápido. Se a gente tiver insucesso nessa operação, talvez a gente tenha que apertar um pouco mais o torniquete no ano que vem. Gente, se isso acontecer, o Galo vai estar em liquidação. Olho nos jogadores do Galo, hein? Nesse momento, inclusive, o clube já projeta dias difíceis na gestão. A NA também soube, no ataque também soube, que em meia tentativa de novas rolagens das dívidas, o Atlético estima de 90 a 120 dias de dificuldades financeiras na gestão da operação, com possíveis novos atrasos de pagamentos. E o Cuca lá, tendo que, gente, é impressionante, né? O Cuca pega em 2020 no Santos, a mesma coisa. Todo mundo devendo salário e ele conseguiu conter. Ele pega essas buchas, cara. Ele gosta. Ele gosta. Qual o perfil do investidor buscado pelo Atlético? O Atlético prega cautela em meio ao processo na busca do novo investidor. Com o objetivo de resguardar a paixão na gestão da SAF, os acionistas querem sustentação de aspectos culturais e esportivos e de relação com a torcida em caso de entrada de um novo sócio no projeto. Eventualmente vai aparecer alguém com dinheiro, mas será que com o perfil correto? Então vamos tentar ser muito zelosos e trazer alguém que some de fato no longo prazo, que não tem um projeto de poucos anos. Queremos o Galo cada vez mais forte nos próximos 100 anos. Não temos o direito de olhar sobre uma única variável quando formos escolher um novo acionista. Aqui fala um pouco do perfil da dívida do Galo, cara. Dívidas bancárias, impressionante, 507 milhões. Isso aqui rola uns juros inacreditável. Sufoca. Fundo da Arena MRV, 446 milhões. Profut, 388, mas se tiver em dia, isso aqui é muito diluído, então não é tão preocupante. Contas a pagar menos contas a receber, 28 milhões de reais. Total 1,3 bilhão, mas já se fala de mais de 2 bi, alguns outros estudos, tá? As dívidas mais prejudiciais à saúde financeira do clube são as bancárias e os certificados de recebíveis imobiliários acionados para concluir as obras da Arena. Com a taxa básica de juros do Brasil em 15%, o Atlético segue dependendo de valores expressivos todos os meses para arcar com despesas financeiras. Tá engasgado, cara. Em 2024, o clube pagou mais de 200 milhões em juros a instituições financeiras. 200 milhões só em juros, cara. Isso aqui é o futebol do Fortaleza, assim, o Galo pagou em juros. Isso aí é o que o Palmeiras ganhou com a venda do Estevão. A expectativa é que esse número cresça ainda mais em 25, Felipe. É um clube absolutamente esgarçado por conta de uma péssima administração dessa gente
que comprou o Galo. E isso prova por A mais B que só SAF não é a solução. Só os caras, e até porque os caras se cansam de colocar dinheiro e já estão falando em cortar custos se não vier um outro investidor. Eu posso ser surpreendido, tá? Mas pra mim a chance de vir um investidor desse, o dono do Arsenal, e comprar o Atlético Mineiro, pra mim é zero. Porque é só você olhar, o Neymar pai falou isso recentemente na coletiva. Quando você compra um clube europeu, você está olhando sobre escalonar em outros negócios, é prestígio, é política, é aparições. Aqui no Brasil, o cara olha para o operacional, para o que entra e para o que sai. E o Atlético Mineiro se mostrou um clube, mesmo com muito investimento no futebol, incapaz de arrecadar uma quantia que seja minimamente interessante. O Corinthians, na crise, arrecada 1 bi. O Atlético, no bom momento, não arrecadou metade disso, cara. Ganhando títulos. Então, assim, a dificuldade do Galo de arrecadar, e isso tem a ver não só com o tamanho do Galo ou com estar em Minas Gerais e tal, tem a ver com a conjuntura do futebol brasileiro. Se o Galo fosse um dos clubes que tivesse brigado por uma liga, poderia ganhar mais. E poderia sim, aí, né, numa situação dessa, ser mais interessante para o investidor de fora. Mas na atual conjuntura do futebol brasileiro, tem que rasgar dinheiro hoje com essa dívida que o Galo tem para comprar o clube. Então eu espero que os 4Rs parem de graça, aceitem o fair play financeiro, apertem o cinto de fato e comecem a administrar bem o Atlético. Ninguém botou uma arma na cabeça deles e pediu para eles comprarem o clube. É inacreditável o que esses caras estão fazendo com o Atlético Mineiro, Felipe. É, cara, difícil a situação. Eu conversei recentemente com o Danilo Marra, filho do Mário Marra, da ESPN. Ele me mandou mensagem para falar um pouco mais sobre a situação do Galo. Ele gostou muito do vídeo que a gente fez aqui, me mandou algumas informações que a gente naquela ocasião não tinha muito conhecimento para falar. A gente até assumiu isso aqui. Mas ele me deu uma resposta que me chamou muita atenção, cara. Que ele falou, cara, na prática o Galo tem 3 saídas aí para pagar essa dívida. Um aporte, que no caso seria esse aporte estrangeiro, um alongamento da dívida, segundo ele, de diluir as parcelas, enfim, de deixar elas dentro da realidade financeira do clube, ou apostar na base e torcer para dar algum resultado milagroso aí de alguns jogadores, de conseguir boas vendas no futuro, né? Mas ele mesmo, que cobre o clube de perto, assim, diz que é muito, muito, muito difícil que isso aconteça em um curto, médio, longo prazo, assim. Vai ser muito difícil, cara. Porque, como resumiu a matéria aí, o Galo está, neste momento, com a corda no pescoço, está sufocado, cara. O clube não consegue andar, no português claro. Resumidamente é isso, o clube não consegue andar, cara. O clube não consegue andar mesmo tendo dono. E tá aí no mercado, segundo as notícias, visando marcar reuniões com esse dono do Arsenal para tentar, compra aqui a gente aqui por esse valor aqui e salva esse clube, porque a nossa administração vai ser incapaz. É basicamente isso, cara, infelizmente. A situação do Galo é desesperadora, eu diria, cara. É foda. Aí brinca o torcedor do Cruzeiro aqui, imagino. Não se preocupem com as frangas. O Pedrinho compra uma parte e constrói o maior supermercado BH em Vespasiano. A dúvida é resolvida. Cara. Mas não vá achando. Cruzeiro, na hora que o cara cansar. Não vá achando não que esse investimento do Pedrinho vai durar a vida inteira, tio. Se o cara não tiver retorno, esquece. Tem que se estruturar, mano. Tem, mano. Por isso que Palmeiras e Flamengo estão tranquilos hoje, né? Porque, cara, são estruturados. O próprio Botafogo, cara, adotou uma política de estruturação. Não foi uma política de gastos absurdos e tal. Sim, o Textor já pagou mais da metade da dívida, pô. Daqui a pouco o Botafogo consegue andar com as próprias pernas. Consegue gerar lucro. Não sei se a ponto do que Palmeiras e Flamengo geram, mas imagino que sim, pô. Imagino que sim. A grande questão do Botafogo, eu acho que é mais uma questão de manutenção de elenco, que, pô, você tem uma SAF, ela tem que dar lucro.
Então o elenco do Botafogo não vai ficar por muito tempo. Talvez vai mudar muito, assim. Acho que ficou essa sensação no Botafogo ano passado, assim, quando saiu o Luiz Henrique, saiu o Almada. E esse ano veio alguns outros jogadores, um técnico diferente, a torcida ficou puta. E agora as coisas parecem que estão andando lá em General Severiano. Mas no Galo, cara, talvez podemos dizer que é a pior SAF do Brasil hoje. Pois é.